Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado prolongado e é hora de atualizar sobre os destaques do Brasil e do mundo. Vamos juntos? Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que o Brasil é um dos países que tem a conta de luz que mais pesa no bolso. Cerca de 4,5% da renda é comprometida com esse gasto. O Brasil está entre os 34 países da OCDE com os maiores gastos com a conta de luz. O levantamento foi feito com base nos dados de 2022 pelo grupo formado pelas nações mais desenvolvidas do mundo. A pesquisa mostra o custo residencial da energia elétrica em relação à renda per capita. Para esse cálculo, foram usados os números da Agência Internacional de Energia e do PIB, dividido pelo número de habitantes no mesmo ano. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres informou que cerca de 60% do valor da conta de luz está ligado à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. O restante é composto de taxas que bancam políticas públicas, subsídios, impostos e ineficiências do setor. Segundo a Abrace, o impacto do gasto com energia pesa mais para brasileiros do que para consumidores que vivem em economias com renda mais alta, como Estados Unidos e Espanha, e até mesmo entre aqueles que moram em países emergentes, como Chile e Turquia. Em média, os brasileiros comprometiam 4,54% da sua geração de riqueza anual para o pagamento da conta de luz residencial. Para se ter uma ideia, os espanhóis usam para esse custo uma média de 2,85% da renda e os alemães de 1,72%. Na América Latina, o país ficava na frente de economias emergentes, como o Chile e a Costa Rica. O avião da FAB, com o primeiro grupo de brasileiros resgatados em Israel, pousou em Brasília nessa madrugada. A aeronave trouxe 211 passageiros que estavam no país, atacado pelo Hamas. O primeiro avião de resgate trazendo brasileiros de Israel pousou em Brasília na madrugada desta quarta-feira. De acordo com informações da Agência Brasil, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, com 211 passageiros, decolou de Tel Aviv e fez um voo de cerca de 14 horas direto para a capital federal. Do total, 107 passageiros desembarcaram em Brasília e 104 seguiram para o Rio de Janeiro em 2 aviões da FAB. O governo federal iniciou a repatriação dos brasileiros após o início do confronto entre Israel e o grupo Hamas. Estão previstos mais 4 voos até domingo, na chamada Operação Voltando em Paz, coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Neste primeiro momento, a estimativa é retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina. O Itamaraty já coletou os dados de pelo menos 2.700 pessoas interessadas em deixar a região e voltar ao Brasil. O governo confirmou as mortes de 2 brasileiros que estavam em um festival de música eletrônica atacado pelo Hamas. Uma carioca que estava no mesmo local segue desaparecida. A imprensa israelense afirma que 260 pessoas morreram só nesse evento no sul de Israel, perto da faixa de Gaza. E o Itamaraty já anunciou que alugou um ônibus para retirar 26 brasileiros que estão na faixa de Gaza. O governo aguarda uma autorização do Egito para conduzir essa operação extremamente delicada. E agora, então, a gente atualiza a situação no conflito do Oriente Médio. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas na faixa de Gaza após novos ataques de Israel. Segundo o último balanço oficial, o número de mortos desde o início do conflito passa de 2.500. Pelo menos 30 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na faixa de Gaza após intensos bombardeios noturnos de Israel. A informação foi divulgada por uma autoridade governamental do movimento islamita Hamas. A imprensa governamental de Gaza informou que dezenas de prédios residenciais, fábricas, mesquitas e comércios foram atingidos. As Forças Armadas israelenses confirmaram ter atacado vários alvos do Hamas durante a noite. Um comunicado detalha que os aviões de combate destruíram sistemas de detecção do grupo que eram usados para identificar os aviões militares.
Já Israel anunciou na terça-feira que retomou zonas ao redor da faixa de Gaza e seguiu bombardeando o enclave. O exército israelense confirmou que 80 alvos do Hamas foram alcançados na região de Beit Hanun, no nordeste da faixa de Gaza, incluindo 2 sucursais bancárias, que, segundo os militares, eram usadas pelo movimento islamita para financiar o terrorismo no enclave palestino. Israel ordenou o cerco total ao território em uma guerra que já deixou milhares de mortos desde a ofensiva lançada no sábado pelo movimento islamita Hamas. E o poderoso furacão Lídia tocou o solo na costa mexicana do Pacífico e agora segue em direção aos estados de Jalisco, Nayarit e Colima. O fenômeno de categoria 4 é considerado extremamente perigoso. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o fenômeno entrou nas imediações de Las Peñitas, município de Tomatlán, no estado mexicano de Jalisco, com ventos de 220 km por hora. Em Puerto Vallarta, um destino turístico de 220 mil habitantes, comerciantes fecharam as portas e protegeram as vitrines com madeira horas antes da chegada do furacão. As aulas foram suspensas na região e a Defesa Civil instruiu que os estabelecimentos não essenciais interrompessem suas atividades. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu aos moradores das áreas afetadas que se protegessem e lembrou que 6 mil militares haviam sido deslocados para ajudar a população. Os estados de Jalisco, Nayarit e Colima, todos na costa do Pacífico, vão sentir diretamente o impacto do furacão, que avança nesta quarta-feira em direção ao nordeste do país. E um incêndio obrigou o aeroporto de Luton, em Londres, a suspender todos os voos. O fogo causou o colapso parcial de um estacionamento no local e vários veículos foram danificados. A administração do terminal pediu aos passageiros que não viajem por lá após um incêndio significativo em um estacionamento causar o colapso parcial da estrutura. Chamas de vários metros de altura atingiram um dos últimos andares do estacionamento e os cerca de 1.200 veículos que estavam no local teriam sido danificados. Na rede social X, os serviços de ambulância locais afirmaram que 5 pessoas, sendo 4 bombeiros e um funcionário do aeroporto, foram levadas para um hospital. Um outro ferido foi atendido no local. O Serviço de Bombeiros e Resgate de Bedfordshire relatou ter recebido uma chamada às 8h47 no horário local sobre um incêndio em um carro no 3º andar de um estacionamento do aeroporto. Localizado a cerca de 40 quilômetros a norte do centro de Londres, o aeroporto de Luton é usado por várias companhias aéreas de baixo custo. O terminal recebeu cerca de 13 milhões de passageiros em 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações às 11 horas. Portanto, não perca, temos esse encontro marcado. Até já!